Oi pessoal, hoje a aula é sobre vegetação. Eu vou fazer uma retomada com esse mapa aqui de clima, né? Porque quando a gente fala uma relação entre vegetação e clima, elas tem tudo a ver. Por exemplo, aqui esse amarelo é o clima árido. Eu não vou conseguir ter aqui uma vegetação de floresta, porque não chove o suficiente. Eu não vou ter aqui também vegetações adaptadas ao frio, porque o clima é árido, então ele é quente. Então significa que há uma relação direta entre o clima e a vegetação, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou ter o clima polar. Essa aqui, esse azulzinho aqui. E aqui também, e aqui embaixo também na Antártida. Eu vou ter uma ausência de vegetação, a gente vai ver o mapa, tá? Por quê? Porque os solos são congelados, né? Então é muito frio, as plantas não resistem. Aí depois a gente vai ter o subártico, que é esse cinza aqui. Aí a gente já vai ter sim uma vegetação adaptada a essas condições climáticas, tá? Que vai ser a tundra. E aí a gente vai ver um pouquinho o que significa essa tundra, tá? Aí depois vai vir o temperado, que é esse verdinho um pouco diferentinho aqui, um pouco mais clarinho, ó. Esse clima temperado, a gente também vai ter vegetação adaptada a essas condições climáticas, e a gente vai chamar de vegetação temperada. Tudo que está em amarelo é o clima árido, seja ele desértico ou seja ele em relação a montanhas, tá? Tudo vai ser desértico aqui, árido no caso. Aí a gente vai ter o equatorial, que vai ser este... na verdade, ele não mostra aqui muito exatamente separado, né? Vai ser um pouco desse laranja aqui. O laranja vai ser o tropical e o equatorial. São as áreas mais quentes do globo, tá? Então, a gente vai ter aqui florestas em alguns lugares, tá? Por exemplo, no caso aqui, a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a gente vai ter outros tipos de vegetação. E o marrom vai ser o de altitude, tá bom? Então a gente vai ter o de altitude, significa que também a vegetação, e a gente vai ver por que a vegetação vai ser diferenciada em relação à altitude, tá? Nesse mapa aqui, deixa eu afastar um pouquinho. Esse segundo mapa vai mostrar os biomas do mundo. O que é o bioma? O bioma é uma combinação de vegetação, os animais, o clima e o relevo, tá? Então a gente vai ver algumas características diferenciadas também em relação aos biomas e os tipos de vegetação, tá? Eles são classificações diferentes. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a floresta boreal, que é essa corzinha esquisitinha aqui, que é tudo isso daqui assim, ó, que a gente vai chamar de taiga. A taiga é um bioma que a gente vai ter em relação aos pinheiros, tá? E aí a gente vai chamar bastante em relação às coníferas. Por quê? Porque as árvores são como se fosse cone, tipo um pinheiro mesmo, de Natal, tá? Pensando já nas coisas de Natal, então tipo um pinheiro de Natal. Então é por isso que a gente chama de conífera, porque elas têm forma de um cone, tá? Aí depois a gente vai ter a floresta temperada, que é esses verdinhos aqui, diferentinhos aqui, ó. Esses verdinhos, a gente vai ter aquela floresta bem característica também dos filmes da Europa e dos Estados Unidos, onde caem as folhas. No outono ficam amarelas e caem as folhas, aí no inverno aparecem as folhas, as árvores tudo pelada por conta da neve, aí na primavera volta a chover, e aí a gente volta a ter calor e as árvores melhoram, e aí no verão tudo verdinho, tá? Essa é a floresta temperada. Aí a gente vai ter as florestas tropicais. Percebam que aqui, ó, essa aqui é a floresta amazônica, né? Ela não está como uma floresta equatorial. Então aqui a gente tem floresta tropical, aqui a gente tem floresta tropical, aqui a gente vai ter floresta tropical, tá? Então elas são florestas bem densas. Pensem exatamente na floresta amazônica no Brasil. Elas são florestas muito densas, com árvores muito altas. Algumas árvores na floresta amazônica chegam a 60 metros de altura, tá? Aí depois a gente vai ter os campos, que é aquele vai chamar de prado temperado, tá? Esses campos que a gente tem aqui, eles vão ter menor quantidade de florestas, tá? Mas a gente vai ter ainda bastante gramínea, que são as gramas da família das gramas, né? Aí a gente vai ter a savana,
aqui a savana na África, e a gente chama de savana também o cerrado brasileiro. Apesar de elas serem muito parecidas da savana da África com o cerrado brasileiro, elas vão ter as suas especificidades, né? Então há algumas árvores bem diferentes uma da outra. Mas como a gente já viu que o continente africano e o americano já foram unidos, então o cerrado brasileiro tem muitas características parecidas com a savana africana, tá? Depois a gente vai ter o semiárido e os desertos. Então aqui, ó, essa faixazinha mais alaranjada é uma transição entre a savana e o deserto. Então vai ter vegetação bem menor, né? E aí a gente vai ter também os desertos quentes, que estão aqui em amarelo. Ah, e o deserto quente vai ter vegetação? Não, muito difícil. Só em lugares que a gente chama de oásis. Tá? Aí a gente vai ter também a zona úmida, que é, por exemplo, nessa faixa aqui, ou aqui assim, nessa faixa aqui. São lugares também muito frios, também tem praticamente ausência de vegetação, tá? Montanhas altas, então aqui a gente vai ter o bioma de montanhas, porque aqui é o Everest. Então a gente também vai ter uma condição específica por conta da altitude. Tá? A tundra, que vai ser essa aqui no Ártico, ela vai ter vegetação bem escassa também, eu vou mostrar um pouco pra vocês, tá? E a gente vai ter o gelo aqui embaixo, que não dá pra perceber, aqui ó, o gelo com a Antártida, não tem vegetação. E nesse mapa mostra as áreas de cultivo, então tudo que vocês estão vendo aqui desse rosinho aqui, ó, tudo isso já foi florestas ou matas desmatadas, que já virou cultivo, tá? Então, aí a gente vai ter, não vai ter vegetação, tá? E aí a gente vai ter cultivos de agriculturas de todos os tipos. Vou mostrar mais um pouquinho das características das vegetações. Essa aqui são as florestas, tá? Isso aqui é a floresta amazônica. Então, novamente, ó, densa, vegetação densa, uma árvore do lado da outra, tá certo? Então, quando a gente fala isso, a gente tá falando de florestas equatoriais e tropicais. Na nossa região, era para ter uma floresta densa dessa maneira, mas ela já foi basicamente desmatada, tá? Aí aqui a gente vai ter as florestas temperadas, ó. Percebam como ela é diferente. Ela é densa também, uma árvore do lado da outra, mas tá vendo esses tons? Um verde, um amarelo, um laranja. Elas são florestas temperadas porque o clima faz com que elas percam as folhas. Então, de verde passa para amarelo, e aí passa para vermelho, e aí a folha cai, tá? Então é isso que a gente chama. Essa aqui são as florestas boreais, que são as taigas. Que é a mata que é as árvores de conífera. Olha lá o cone. Isso aqui são tudo pinheiros, tá? Então é bem comum. Essa aqui é a vegetação mediterrânea. Novamente a gente tem áreas também densas de floresta em alguns lugares, que as árvores estão uma do lado da outra, mas a gente já vai ter mais campos abertos por conta das altitudes, né, do relevo, e aí a gente vai ter mais arbustos, tá? Aí aqui a gente vai ter a savana. Então, aqui a savana, ó, uma árvore grandona, tá? Campos, esses aqui são as gramíneas, tá? Isso é natural dessa maneira, não foi desmatado pra ficar dessa maneira, tá? Aqui a gente não tem uma floresta densa, por quê? Porque não tem uma árvore do lado da outra, tem um espaço entre elas, tá? Então, a gente vai chamar isso. As pradarias também são campos naturais, também são lugares mais secos, áreas com pouca chuva. Então, se não tem grande quantidade de chuva, não tem grande quantidade de árvores. Então, a gente está falando de gramínea aqui. Essa gramínea é natural dessa maneira, tem várias cores, porque com a altitude isso também transforma em relação à densidade de água, com muita água é verde, e aí com menos água a gente vai ter mais amarela, laranja, enfim, tá? As estepes são as áreas de transição com os desertos. Então, a gente tem esses arbustos, também não foi desmatado para ficar dessa maneira, tá? Então, a gente tem esses arbustos e pedregulhos, tá? Então, é bem seco nas estepes também. E aqui a gente vai ter as áreas de deserto, né? Então, aqui, deserto sem vegetação. Deserto, inclusive, significa ausência de vegetação, tá? Aqui a vegetação de altitude, então a gente está falando de lugares muito altos, com pouco oxigênio, com pouco calor, então a gente está falando de áreas mais congeladas e esses arbustozinhos aqui.
E a tundra, isso daqui são musgos, tá? Aqui tá tudo descongelado, mas no inverno fica tudo congelado. Por isso que a gente tá falando em relação à tundra. Quero mostrar para vocês, mais especificamente, as vegetações que nós temos no Brasil, tá? Essa aqui é a floresta amazônica. Grande densidade de árvores, árvores muito altas, a gente vai ver, tá? Rios de grande extensão, tá? Então, tudo isso daqui é rio. E aí, a gente vai ter áreas alagadas, de grande quantidade de vegetação, tá? Preservada ainda. Muitas áreas dessas estão preservadas. Aqui a gente tem a Foz do Iguaçu, né? As cataratas do Iguaçu. Isso daqui é floresta tropical. Percebam que também não tem grande diferença em relação às áreas da floresta amazônica. Por quê? Porque a gente tá falando de florestas densas, tá? Isso daqui é Foz do Iguaçu, né? As cataratas do Iguaçu. Então isso daqui está preservado, faz parte do Parque Nacional de Iguaçu, das cataratas do Iguaçu, tá? Então a gente tem floresta tropical também. Quando a gente pensa nas florestas tropicais, é isso aqui que a gente tem, ó. Isso é dentro da floresta, tá vendo? Densa, uma árvore do lado da outra, a gente tem plantas mais baixas aqui, a gente quase não tem iluminação porque não chega nessa parte, então essa vegetação aqui é adaptada para a sombra. As árvores crescem bastante para cima em procura do sol. Áreas são desmatadas, aí a gente tem outra verificação, ainda que aqui ainda tem florestas tropicais, algumas áreas de árvores tropicais, mas já é secundário. Quando a gente diz que é secundário, significa que essa área já foi desmatada e essas árvores estão ressurgindo nesse lugar, tá? Então é isso que a gente fala. Então aqui a gente vai ter desmatamento das nossas florestas, né? Esse desmatamento é ilegal, tá? Infelizmente, a gente tá falando aqui de áreas que as pessoas estão vendendo essa madeira de forma ilegal, tá? E eles cortam essas árvores maiores para retirar essas áreas maiores, tá? Aí a vegetação que sobra, eles tacam fogo para limpar o terreno, tá certo? E aí fica dessa maneira aqui, ó. Então isso daqui é uma área que está sendo desmatada. Esses caminhões retiram a madeira de forma ilegal. Infelizmente, nós temos muitas áreas da floresta amazônica que estão sendo usadas dessa maneira ilegalmente. Outra situação ruim para as nossas florestas é a mineração. Isso daqui é um garimpo. Por que a gente fala que é um garimpo e não uma área de mineração somente? Tudo que vocês estão vendo aqui são pessoas, parece um formigueiro, né? Mas são pessoas, é uma área bem de cima. Então, isso aqui é uma mina de ouro, não existe nenhum tipo de cuidado. Provavelmente um rio que passava aqui, eles estão poluindo esse rio, porque para separar o minério do ouro do restante do solo, eles utilizam mercúrio, então é super poluente. Não existe nenhuma preocupação em relação à floresta, ela foi desmatada para poder tirar o ouro da terra, né? E aí vocês podem ver, essas são as condições que as pessoas moram nesses lugares. Então não existe nenhum tipo de preocupação também com esse trabalhador, né? E a gente chama essas áreas de garimpo, tá? Que são áreas que não tem o cuidado que deveria ter para ser chamado de uma mineração, tá? Observem aqui a condição das pessoas que trabalham nesses lugares, né? Tentando enriquecer. Então, elas vão lá atrás do ouro, mas poucas enriquecem de fato. E aí a gente vê também uma destruição aqui da floresta amazônica, tá? Isso aqui é no Pará. Novamente, ó, aqui é a área do garimpo. Então, isso aqui está sendo poluída, essa água está sendo poluída e essas pessoas estão tentando enriquecer aí com a mineração, mas isso daqui é Novamente, aqui a gente está falando de vegetação de floresta tropical, isso aqui é a Mata Atlântica, numa área preservada, tá? Então, a gente está falando aqui de floresta densa. Nós temos também vegetações de dunas, que a gente chama.
Dunas são esses montes de areia. Aí a vegetação é bem mais rasa por conta da areia, né? Ela precisa, a raiz parece que tem garrinhas para se fixar assim na areia. Vocês podem perceber que não existem grande quantidade de árvores. Elas são bem menores, quase arbustos já, para sobreviver em relação à seca, com a areia, tá? Não a ausência de chuva. E por conta dos ventos, porque senão a planta vai ser arrastada, porque as dunas mudam de lugar. Aqui a gente pode perceber o extrato dentro da floresta, tá certo? Então aqui a gente tem uma área de chão da floresta, né, com as mudas crescendo, árvores bem altas e densas, ó. A gente tem uma vegetação bem densa nas florestas tropicais. Então aqui dentro da floresta de novo, vocês podem perceber cipós, existe um extrato da floresta. As árvores baixas com os arbustos, as bromélias, que são comuns. Aí a gente tem as árvores médias e as árvores mais altas, que a gente nem enxerga o final delas. É comum isso das florestas tropicais. Isso daqui é a Mata Atlântica no Brasil. Já aqui a gente vai ter o cerrado. Então, isso aqui são gramíneas. É normal essa vegetação dos troncos ser dessa maneira. Elas foram adaptadas por milhões de anos para resistir ao tempo mais seco. Então é comum esses troncos dessa maneira. Isso aqui é um tamanduá-mirim. Olha que bonitinho. E a gente vai ter áreas que foram muito também desmatadas e queimadas esse ano de cerrado, infelizmente, né? A ideia deles é para plantar soja, criar gado, então eles não se interessam pelos animais. A gente vai ter bastante disso dessas áreas. Quando a gente fala de vegetação aquática, é isso aqui que a gente está falando, né? Além do jacaré, obviamente. Então, a gente está falando desse tipo de vegetação, ó. Ela boia, né? E ela é comum dessas áreas que são alagadas totalmente. Isso aqui é o que a gente chama de vegetação aquática. Vitórias régias também são vegetações aquáticas, né? Elas não sobrevivem na terra. Isso aqui é uma vitória régia, ó. Dependendo do tamanho dessa planta, ela aguenta uma criança sentada no meio dela. Elas são muito grandes, né? Essa é a flor da Vitória régia, ó. Então, isso daqui é tudo vegetação aquática. É natural desta maneira. Mais características das florestas tropicais. Aqui a gente está falando de raízes tabulares. Como essas árvores são muito grandes e chegam quase 65 metros de altura, elas precisam ter sustentação. Então, essas raízes fazem como se fossem tábuas, assim, ó. E aí, elas estão fixadas e presas e permitem que a árvore cresça a 65 metros de altura, tá? Então, isso são características das árvores muito grandes das florestas tropicais e equatoriais. De árvores de 65 metros de altura, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma castanheira. Então, a gente tem a floresta aqui embaixo e a árvore aqui em cima. Não são todas as árvores que têm 65 metros de altura, mas elas podem chegar. É claro que a gente pensa assim, puxa vida, quantos anos essa árvore tem? Às vezes ela tem mais de 500 anos de idade, né? Por isso que ela chegou da altura que ela tem. São árvores muito altas. E não são árvores que todas elas chegam a 65 metros. Então, vocês podem perceber que a gente tem árvores bem altas aqui e árvores bem mais baixas aqui embaixo, tá? Então, mas elas chegam a espetaculares 65 metros de altura, né? Características do cerrado. Então, aqui a gente vai ter um cerrado com uma mata bem densa, que é uma árvore do lado da outra, mas ela tem uma grande diferença com as florestas tropicais. As árvores são muito mais baixas, né? A gente enxerga o chão da floresta, então a gente está enxergando, e vocês podem perceber que os galhos são tortuosos, tá? Isso é muito característico dessas árvores. Das savanas também são assim. Esse é o nosso cerrado, que foi bem queimado esse ano, né? Então a gente tem, elas são mais baixas para ter maior, porque esses lugares são secos, a gente está falando de 3 meses de seca, então essas árvores precisam sobreviver. Esses são os mecanismos que elas se adaptaram ao longo de milhões de anos para sobreviver dessa forma. Então os galhos são tortuosos, as árvores são mais baixas, elas perdem as suas folhas. As raízes são muito maiores do que o tamanho da árvore para procurar a água no subsolo.
para conseguir absorver a água do subsolo. Não que a raiz vai ficar lá mexendo, né? Mas elas são grandes para que elas consigam água no subsolo. Então aqui a gente tem uma área de cerradão, que a gente chama, porque tem bastante quantidade de árvores, tá? Muito comum do cerrado, as gramíneas, como aqui, ó, elas são bem altas, vocês podem perceber, né, porque a gente tem aqui um cervo do Pantanal, né, então a gente tá falando de gramíneas, isso é muito comum também no cerrado, e isso é comum no Pantanal, são as áreas de campos, é natural dessa maneira, não foi desmatado para criar isso daqui, tá, ela é natural dessa forma. E o cerrado, então olha aqui, ó, a gente vai ter áreas de gramíneas, uma árvore não está totalmente junta. Palmeiras são muito comuns dessas áreas, tá? Esse aqui é o Parque Nacional de Brasília. Então a gente está falando aqui de área de cerrado. Gramíneas aqui naturais, esse aqui é um cateto. Se você encontrar um desses, foge, porque eles são muito bravos. E sobe para as árvores, para ele não te alcançar. Então, aqui a gente tá falando de gramíneas, tá? Isso aqui é natural dessa maneira, isso aqui é no período de seca, por isso que ela não está verdinha, ela está desse jeito, tá? As palmeiras também são comuns no cerrado. Temos muitas palmeiras e muito diversas. Então, aqui também, área de cerrado, a gente tá vendo as árvores separadas, tá? Lá aqui ao fundo, ó, é Brasília. Então, esse é o Parque Nacional de Brasília, tá? Essa flor aqui também são muito comuns do cerrado, tá? Elas só existem no cerrado, inclusive. Olha aqui, isso daqui é um galho tortuoso, ó. Isso que a gente fala de características dessas vegetações, tá? Então, a gente tá vendo aqui galhos tortuosos. Elas crescem pro lado, essas árvores. Novamente, aqui a gente tá falando de cerrado, então essas áreas aqui são de campos naturais, muitas palmeiras, tá? A gente tem essa floresta esparçada, que a gente chama, que as árvores não estão uma do lado da outra. Isso aqui é vegetação de altitude, ó. O que a gente chama de vegetação de altitude? São áreas que a gente tem muitos arbustos, isso aqui são tudo arbustos, são áreas com poucas árvores, as árvores não são altas, porque elas não têm raízes para se fixar dessa maneira. A gente vai ter áreas de gramíneas em algumas áreas. À medida que a gente desce a montanha, aí a gente pode ter vegetação mais densa, mas no alto da montanha a gente vai ter vegetação desta maneira. Quando a gente fala de plantas que são adaptadas às condições em relação aos rios, podemos falar do mangue. O mangue é uma característica específica do litoral brasileiro, onde a gente tem áreas de rio, mas essas áreas de rio, a maré avança, então essa água é considerada salobra, significa que é água doce e salgada. Essas raízes aqui são chamadas de raízes aéreas, tá? Então a gente vai ter essas raízes saindo para fora para que a árvore consiga se sustentar, porque o subsolo, o chão é muito lodoso, né? Então uma lama muito espessa, né? Um lodo assim grande e às vezes bem profundo. Então elas precisam conseguir se sustentar dessa maneira e para elas conseguirem respirar também dessa maneira, né? Para elas conseguirem absorver oxigênio. Então a gente vai ter aqui essas raízes aéreas, muito típica dos nossos mangues. Quando a gente fala também em florestas subtropicais, e elas são comuns em alguns lugares aqui do estado de São Paulo, de Minas Gerais, das áreas mais de altitude, a gente vai falar das araucárias. A araucária é essa árvore aqui que tem esses pomponzinhos assim, ó, tá vendo? Ela é alta e aí ramifica. Essas árvores são muito antigas. Elas surgiram numa época, né? Elas existiram muito numa época em que o clima era bem mais frio, né? Vendo branquinha é neve mesmo, tá? Isso é no Brasil, Serra do Paraná. Então, essa aqui é a araucária, ó. As folhas dela são muito finas, conseguem sobreviver ao frio,
tá? Aqui a araucária de novo, ó, ela é bem longa, né, o tronco bem longo, e a gente vai ter a vegetação somente nessa área aqui, com folhas bem finas. A ideia é sobreviver ao frio, tá? Elas são adaptadas para sobreviver essas condições de chuva e neve, tá? Que foram muito mais comuns no passado, mas que ainda persistem em alguns lugares do Brasil, tá? Isso aqui é neve. Aqui novamente o Pantanal, tá? Então aqui a gente tá observando vegetação aquática, tá? Ela é natural dessa maneira. Isso aqui é vegetação de margem, tá? Mas elas também têm raízes profundas e raízes que sobrevivam às épocas de cheias do rio, né, que tudo transborda. Algumas árvores também não são muito altas, porque a ideia aqui é resistir com esse solo super mole, né, por conta das cheias dos rios. Aí a gente pode perceber aqui também com o Pantanal que a gente vai ter essas áreas de vegetação aquática, tudo isso aqui é vegetação aquática. À medida que a gente vai saindo e vai aumentando o relevo, a gente vai ter arbustos, né? E a gente vai ter árvores. Esse aqui é o ipê roxo, tá? É comum também no Pantanal. E aqui, ó, vegetação aquática e com os jacarés, né? Então aqui a gente vai ter vegetação aquática, isso aqui é natural. Já na margem a gente vai ter mais arbustos. E essas vegetações aqui ao longo dos rios também são muito comuns nessas áreas do Pantanal.